humanos. Hoje, nossa reunião de número 10. 10ª reunião e última reunião da primeira jornada, tá? 2026. Estamos aí caminhando para a fase final de trocas do nosso GE. Hoje, dia 4 de maio, tá? Hoje é a primeira turma que nós temos que já vai encerrando suas atividades, tá bom? Hoje nós temos compartilhamento e feedback. A última parte dos compartilhamentos e dos feedbacks. É isso que nós temos para o dia de hoje. Olhares que conectam. Então aqui vai lembrar o quanto que é importante uma questão mais humana e lembrando que está previsto no manual do cursista estar com a câmera aberta. E também sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente com o uso do computador. Afinal, vocês vão dar feed para colegas, vão fazer apresentação. Sempre bom estar posse com o computador. Nossa agenda do dia, acolhimento e relembrando a jornada, 7 minutos. Check-out, avaliação da jornada, 8 minutos. Compartilhamento, 60 minutos. Síntese final, 5 minutos. Objetivos da reunião de hoje: refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feed como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, inspirar-se nas práticas dos colegas a partir dos relatos de implementação. Agora temos o termômetro da jornada. Então, o termômetro da jornada, a gente vai fazer hoje o termômetro da jornada. Eu vou colocar aqui no nossa enquete do Google Meet, uma enquete sobre como que você se sente com relação a essa jornada, como você define a implementação dessa jornada, tá? Então eu vou ler para vocês e vocês vão fazer uma autoavaliação de como vocês sentem que é a implementação de vocês desta jornada. Então, para a implementação dessa jornada, você se sente criativo, você se sente engajador, você se sente inovador, você se sente prático, desafiador ou ajustável. O que é cada uma dessas características que foram colocadas ali, tá? Então, o criativo é aquele professor que sentiu que imprimiu sua marca pessoal na atividade, aqui a autoria é a chave. Ele não apenas seguiu um roteiro, mas adaptou o conteúdo com ideias próprias, fazendo uma abordagem nova que faz sentido para a sua realidade. Engajador, foca no termômetro do estudante. O professor escolhe este item quando percebeu que a turma comprou a ideia, participou ativamente, fez perguntas e demonstrou entusiasmo. É o sucesso medido pelo brilho nos olhos dos alunos. Inovador, refere-se à quebra de paradigma. Pode ser o uso de uma ferramenta digital nunca testada antes, uma nova forma de organizar o espaço da sala, ou uma metodologia diferente. É aquele sentimento de fiz algo que nunca tinha tentado e deu certo. O prático celebra a eficiência e a realidade de sala de aula, a implementação que se encaixou perfeitamente na rotina, sem sobrecarregar o professor. Mostra que a formação é aplicável no dia a dia, real, de forma concreta e sem complicação. Desafiador, esse é um dos itens mais importantes para a nossa reflexão. Celebra a superação. O professor enfrentou obstáculos, falta de tempo, resistência dos alunos ou dificuldades técnicas, mas não desistiu. Persistiu e conseguiu realizar as ações apesar das barreiras. E tem o ajustável, que foca na flexibilidade escutativa. É para o professor que percebeu durante a aula que o plano original não funcionava e teve a sensibilidade pedagógica de mudar a rota, adaptar o tempo ou simplificar a linguagem para garantir a aprendizagem. Então agora vamos ver, está demorando aqui a entrar na enquete, que demora. Agora foi. Fazer a pergunta. E agora eu vou colocar as respostas aqui para você. Criativo.
engajador, três, inovador, quatro, para escutar, Isabel, teu áudio. Prático, 5, desafiador, 6º e último, o ajustável. Já vou iniciar a enquete daí. Iniciar. Daí vocês vão votando lá, ó, tá? Na enquete. Vocês vão em enquete, vai abrir um ícone enquete para vocês responder. Ele está iniciando lá. Foi. Eu vou mostrar a resposta para vocês aí, para vocês poderem acessar. Vão votando aí. Vou dar aí uns minutinhos para vocês votarem. Professor, é para escrever no chat? Não, é para responder a enquete. Mas aonde o senhor enviou? Vai aparecer um ícone aí na tela, no canto direito. Para não aprender, se não aparecer, ele vai ter aqueles 9 pontinhos no canto inferior direito. E daí vai aparecer em enquete. Tá. Olha lá, já tem o ajustável aí. O ajustável já ganhou 2 votos. O engajador, não, o engajador ganhou 2 votos. Tá ganhando o engajador. Prático ganhou 2 votos também. Criativo ganhou 1 voto. Prático passou à frente. 3 votos. 4 votos. Cinco votos por prático. Prático agora disparou. Seis votos para o prático. Vai disparar. E o criativo também disparou lá. Agora ultrapassou o engajador. O engajador começou com tudo, agora foi ultrapassado. Caiu para o 3º lugar. Mas assim, todos que vocês colocaram ali, vão colocando. Todos que vocês colocaram é maravilhoso, que assim mostra, né, os resultados que estão no caminho certo. Criativo, novas ideias, autoral, engajador, participativo. Ativa a ideia dos estudantes. E o prático, fácil aplicação, rotina otimizada. É justamente mostrando que o GE está no dia a dia. Então, você só faz a implementação do que já faz no dia a dia, sem muita complicação. Então, vamos encerrar aí nossa participação, gente. Parabéns, obrigado a todos que participaram aí. Agora, vamos para a nossa caminhada para chegar até aqui. É que nem quando nós estamos nos despedindo um capítulo lá, estamos revendo os capítulos que chegam até chegar aqui, né? Então, o acolhimento nós tivemos na R1, depois Educação e Direitos Humanos, parte 1 e parte 2. Depois o clima escolar e suas dimensões, parte 1 e parte 2. Relações de Educação e Direitos Humanos e clima escolar, parte 1 e parte 2. Aí tivemos o desafio da convivência na escola, parte 2.
E chegamos finalmente na R10. Parece que ontem estávamos na R1, começando lá, e hoje já estamos encerrando um ciclo aí, né? Clima Escolar Educação e Direitos Humanos, primeira jornada 2026. Agora vamos falar sobre o check-out e avaliação da jornada. Então, check-out é a transformação em ação. Avalie nosso percurso para que possamos construir jornadas cada vez mais práticas, potentes e conectadas. Então, eu vou compartilhar com vocês o check-out da jornada. Aí demora um pouquinho para vocês responderem. Eu vou dar no mínimo aí uns 5 minutos para vocês. Não sei se 5 minutos é o suficiente. É bastante perguntinha que vocês têm. Ver se vocês conseguem responder em 5 minutos.
Conseguindo concluir, gente? Ainda não, tô terminando, Pablo. Tá bom. Agora foi, gente. Foi? Então vou em frente. Tá? Compartilhamento. É hora de compartilhar as estratégias que saíram do planejamento e ganharam vida na sala de aula. Ao compartilhar sua prática, você valida sua experiência e inspira o GE. Vamos transformar nossas vivências em um repertório coletivo. Utilize a planilha compartilhada para registrar o feed a seu colega. Eu vou compartilhar novamente aqui o link. Tá? A planilha compartilhada. Para vocês fazerem o feed e fazerem seus apontamentos e poderem fazer a sua implementação. Aproveite esse momento, confira os combinados, tá? Respeite o tempo de 5 minutos para o seu compartilhamento. Siga a ordem de apresentação estabelecida na planilha compartilhada. Seja objetivo, foque na ação realizada e na reação dos participantes. Ao concluir, indique que encerrou para que o próximo possa iniciar. Acompanhe atentamente a fala dos colegas, mantendo o microfone desligado. Registre o feed na planilha para que o colega que foi indicado para você utilize o chat para reações rápidas e incentivos positivos. Valorize a diversidade de práticas e contextos compartilhados. Tá? Então, pela planilha compartilhada, hoje temos as seguintes apresentações, então. Tá? Vocês podem acessar a planilha compartilhada. Então, quem está marcado aqui? Eliane, Juliana, Simone,
Tiaraju, Marise, Isabel, Rosane, Elisângela. Esses daí. E ali embaixo tem o Dulcemar e o João Carlos Mel. Só que tá repetido a Rosane de Quadros, eu tenho que apagar ela aqui. Janaína também tá aqui. Tá, então são esses daí os que vão apresentar. Vou ter que puxar para cima só, alguns aqui que estão... Tem que puxar para cima para apresentar. Porque daí ficou 13º, 14º, 15º em branco. Ó. Tá bom? Então começamos com a Eliane. Eliane é a primeira a apresentar. Tá? Vou parar meu compartilhamento aqui. Prof, é que eu abri aqui a planilha, não está meu nome para mim. Eu abri aqui a planilha e não aparece meu nome. Então, eu abri aqui, parece tudo diferente do que o senhor falou. Para mim também apareceu tudo diferente. Olhem na turma NG. Na aba lá embaixo, turma NG. Tá, mas não vai, não foi. Então, deixa eu ver novamente. Olhem na turma NG. Mas eu estou na NG. Você falou meu nome, mas para mim não aparece. Não deve estar travado aí. Sistema. Vocês clicam na NG? Bom, a hora o senhor me chame lá, prof, porque meu nome não aparece aqui na planilha. Tá bom. Mas são esses os nomes ali. Tá? Eu estou na NG, mas não aparece. NG. Sim, NG. Calma, deixa eu ver. Porque a primeira em cima é Ana Cristina, depois vem... Você aparece como 17ª. 17º, apareceu. Isso. Apareceu, obrigado, prof. De nada. Posso começar a compartilhar então, professor? Pode, sinta-se à vontade. Ok. Então, boa noite a todos. O meu trabalho é sobre efetividade do artigo 6 da Constituição Federal. Eu utilizei Nossa, deu um branco agora, desculpa aí. O poema O Bicho, tá? Então, o objetivo do meu trabalho foi trazer uma discussão sobre a Constituição Federal, principalmente no que diz respeito aos direitos sociais fundamentais e essenciais para a dignidade, ter uma vida digna, né, na Constituição brasileira, e o que é responsabilidade de o Estado garantir. Eu fiquei apenas com a parte da alimentação. Então, eu me considerei uma professora prática porque eu usei o conteúdo de 8º ano, como nós estávamos falando sobre alimentação saudável e nutrientes. Então, eu já usei o gancho também para trabalhar sobre fazer essa implementação, tá? Então, num primeiro momento, a gente trabalhou com a apresentação do artigo mesmo, da Constituição, falando o que era o artigo 6, também trazendo direito à alimentação. Eu exibi vários filmes com recortes mostrando a situação da fome no Brasil, e também a situação da fome no mundo, principalmente pelos conflitos de guerra que estão acontecendo na atualidade, e aí também essa questão da segurança alimentar também, não só no Brasil, mas no mundo todo. O meu trabalho ele foi aplicado na turma do 8º ano B, eu tenho 5 8º anos, mas eu peguei o 8º ano B, que é a minha regência, e também na sala dos professores. Então, na sala de aula, a gente trabalhou a parte da Constituição, a parte dos vídeos sobre a fome no Brasil, e eles também trouxeram imagens de reportagens que eu vou mostrar para vocês na sequência, como que a gente criou o mural, tá? Então, na sala dos professores, a gente fez uma fala durante o intervalo. Eu vou parar de compartilhar esse, vou compartilhar as fotos, que vai ser mais fácil para eu
apresentar para vocês como que foi o trabalho, então, na sala dos professores e também na sala de aula. Depois que o trabalho foi feito na sala de aula, com a aplicação, então, da pesquisa e toda a pesquisa, também o trabalho, cada aluno recebeu uma cópia do poema, e ele teve que ilustrar no trabalho, no caderno dele, fazer uma ilustração sobre o trabalho. Então, aqui nessa primeira imagem, na sala dos professores, durante o intervalo, então, tem a presença da direção, a presença da equipe meu Deus, pedagógica. Aqui é a professora de língua portuguesa que está declamando o poema, né? Na sequência, os professores responderam para mim duas perguntas reflexivas, né? O primeiro é o que nos faz ver um ser humano como um bicho, e a segunda, como a indiferença contribui para essa cena. A qual cena? A cena daquela pessoa catando lixo, né? Para quem já conhece o poema, então dá para perceber qual era esse questionamento. Aqui eu peguei algumas imagens dos que os alunos fizeram, a ilustração no caderno deles. Na sequência aqui, então, depois a gente mostrou na turma toda como que ficou o painel. Aqui é o painel, então, no meio aqui tem a figura de um ser humano arqueado, tentando juntar a comida, também foi feito por um aluno. Então, do lado esquerdo, da minha esquerda aqui, tem a questão de toda a situação onde que fala a respeito dos conflitos, da fome, tudo o que considera um ser humano um bicho, né? E aqui na sequência, o bicho na atualidade. Então, o que eu trouxe aqui? A questão do que é que faz o ser humano ser um bicho, e aqui a participação dos colegas, então, no final, tá? Como resultado, a diretora pediu que esse nosso mural aqui, na escola tem uma parede preta, que é uma parede que se fazem desenhos, né? Todo mês, praticamente, eles fazem um desenho. De Natal, Dia das Mães, tudo. Então, a diretora pediu que a minha aluna fizesse esse desenho aqui e trouxesse esse mural para deixar exposto durante o mês todo, tá? Um outro assunto que a gente tratou também na escola com os alunos é a questão do desperdício dos alimentos, principalmente nos dias que tem frutas, como uva, maçã, pera, que eles têm aquelas manias de fazer guerra de comida, tá? Então, foi retratado bastante essa questão. Como é uma escola cívico-militar, o cabo deixou claro de que não será mais tolerado esse tipo de brincadeira. Então, quando tiver novamente fruta e que alguém começar essa brincadeira, ele vai ser punido de alguma forma, ou ele vai ter que fazer vai ter que recolher alimentos, né, uma campanha de coleta de alimentos para enviar para pessoas que têm problemas com falta de comida, tá? Então, o meu trabalho foi esse, eu juntei o setor, todos os professores e também o 8º ano B. Obrigada. Parabéns, Eliane. Ficou show de bola teu mural aí, reflexivo. Obrigada, professor. Lindo. Todas as Obrigada. ações, né, que resultaram na culminância dessa atividade. Parabéns. Obrigada. Tudo foi complementando, os colegas, né, foram desenvolvendo atividades multidisciplinar, multitarefas dentro da escola. Ficou muito bom. Parabéns. Que como era clima escolar, eu achei que deveria colocar todos os setores, né, da escola. Você está certíssimo. Agora é vez da Juliana. Já estou compartilhando. Aqui, boa noite a todos. Eu sou a professora Juliana Campos Chupchek, sou de Campo Mourão. Atualmente trabalho em um colégio em tempo integral e
a minha implementação, ela teve a ver com a questão do pertencimento, dos direitos humanos relacionado ao pertencimento e a forma como os alunos eles se identificam dentro do ambiente escolar. Para quem trabalha em um colégio em tempo integral, sabe que o acolhimento ele é a palavra-chave, né? Ele vem ali guiando todas as ações. Então, pensando nesse acolhimento, eu tive a ideia de trazer esse ambiente para que os alunos eles pudessem expressar a forma como eles se identificam, porque nós sabemos, né, que dentro do colégio nós temos uma diversidade muito grande em relação ao perfil dos alunos, e cada um se identifica dentro de um espaço ali, né, que melhor se encaixa. Então, pensando nisso, foi criado um painel, e nesse painel eu coloquei ali quais eram os principais locais ali do colégio. Então, nós tínhamos a quadra, nós tínhamos o cantinho da leitura, tínhamos o lugar ali onde eles jogam ping-pong, onde eles brincam, enfim, peguei vários ambientes do colégio, fui fotografando durante a semana, né, para ilustrar esses ambientes, e aí os alunos fiz de uma forma específica com a turma do sexto B, para ficar um pouco mais direcionado, né, até mesmo ali na hora de fazer a descrição da implementação, e os alunos eles tinham de colocar qual era o lugar que eles mais se identificavam. Como eu sou professora de língua inglesa, e para não ficar totalmente, né, desassociado aí do meu componente, eles tinham que colocar em inglês ali um adjetivo que melhor representasse a forma, né, como ele se sentia em relação àquele lugar. Vou compartilhar aqui bem rapidinho as imagens, só para ilustrar melhor. Aqui. Aqui, né, é o painel. Eu montei esse painel do lado externo do colégio, justamente para aproveitar também esse ambiente, né, para que eles se conectassem. E aí eles iam, né, encaixando de acordo com o place ali, com o lugar que eles melhor se identificassem. Aí eu usei o post-it para que ficasse bem evidenciado, né, e que pudesse ficar de uma forma mais dinâmica, que eles pudessem conversar aí com esses lugares. E eles foram colocando os seus nomes. A atividade ela foi bem divertida, os alunos gostaram, e eu achei muito interessante como eles de fato se identificam com ambientes específicos do colégio, porque quando eu propus a atividade e eu mostrei para eles, ficou bem claro a forma como eles se identificam. Então, tem um aluno que ele vai direto ali para a quadra, tem um aluno que se identifica mais ali com a questão com a questão dos jogos, né? Porque a gente tem a mesa de ping-pong ali, aqueles que gostam de ficar no cantinho lendo. Então, foi uma atividade bem bacana, bem divertida, e trouxe para eles essa questão do pertencimento mesmo, né? Deles se reconhecerem dentro do colégio e conseguirem olhar para aquilo como de uma forma mais, vamos dizer assim, acolhedora mesmo, uma forma mais carinhosa, e não ter essa ideia, né, de que a escola é só um tormento na vida deles. Foi isso. Perfeito. Nossa, comprou bem a ideia do ensino integral mesmo. Acolhimento, engajamento. Nossa, todas as palavras que são as motrizes aí do ensino integral. Parabéns, Juliana. Ficou muito bom o seu trabalho também. Legal perceber isso do estudante, né? Os locais onde eles se sentem bem, né? Eles se sentem bem na escola? Perfeito. Mas qual local que você se sente melhor dentro da escola para explorar esses lugares e talvez torná-los mais atrativos a eles ainda, né? Legal essa sua visão, essa ótica, tentando ver a ótica do estudante, essa sensibilização. Muito bom, muito bom. Agora é a Simone. Não vão esquecendo de dar o feed lá, gente, tá? Os colegas lá não esqueçam de dar o feed lá na planilha compartilhada. Deixa
Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aumentou um pouquinho? Sim, prof, aumentou. Então, meu nome é Simone, eu sou de Ponta Grossa e trabalho no Colégio Eugênio Malansky à noite e na Escola Alia pela manhã. Eu sou pedagoga. Então, o meu trabalho foi a respeito de tratamento, de bullying dos alunos em sala de aula. Da primeira parte do meu trabalho, eu não fiz, nós não pudemos fazer foto, porque foi um roleplay que a gente tinha combinado com o professor de arte antes de começar, né? E então não tem fotos. Depois desse roleplay, a gente conversou com a turma, fazendo uma reflexão e sensibilização sobre a situação que tinha acontecido ali naquele momento, né? Que eu entrei na sala, chamando a atenção do professor na frente de todos os alunos, e a outra pedagoga entrou junto, e daí nós também meio que discutimos ali, que eu fiz ela como se eu tivesse feito ela ir junto, que não tinha necessidade. E não sei na escola de vocês, mas lá na minha escola eles estão com uma mania de se chamarem de gay. Assim, mas é um tratamento como se fosse um carinho, né? E foi bem legal porque eu peguei e chamei a pedagoga, falei para a pedagoga gay. E ela, gay? Gay não, você me respeita, não sei o que. Daí ali a gente discutindo, né? Sei que fizemos ali a discussão, daí nós duas saímos da sala, daí eu dei 10 segundinhos e entrei de novo na sala, né? Os alunos ficaram com um olho enorme, assim, olhando, né? Porque até fizeram um comentário com o professor que é antiético, né? Eu ter entrado na sala brigando com ele, falando daquele jeito e tudo. Então, daí nós fizemos a reflexão com os alunos do que tinha acontecido ali, levando para as atitudes deles em sala de aula, né? Porque, não sei, os jovens agora, como eu falo para eles, xingar a mãe para eles é um crime, né? Já dá briga. E chamar o outro de gay deveria ser a mesma coisa, falta de respeito, né, com o colega. E daí, depois que nós fizemos essa discussão, eu passei o vídeo à ponte, que até tem o link ali do vídeo, que são os animais que estão atravessando uma ponte, e daí eles se encontram e um não quer ceder para o outro. E daí depois vem mais 2 animaizinhos que era um elefante e um rinoceronte, se eu não me engano. Não, não me lembro, dois bem, bem grandes. Daí eles pegam e jogam os pequenininhos para escanteio lá, e daí os pequenininhos roem a corda da ponte e os 2 daí caem, né? E daí os 2 pequenininhos vão passar na ponte ali, que ficou presa só por uma corda, e quando chega no meio que eles se encontram de novo, né? Aí um se abaixa e o outro passa por cima dele, e cada um vai para o seu lado, né? Daí nós fizemos a discussão também de ceder, né? Que muitas vezes o colega não cede 1 centímetro para o outro, e o que acaba resultando muitas vezes em briga, né? E que para não brigarem, cada um tem que ceder um pouco, né? E que tem que ter o respeito entre todos, não só na sala de aula, como fora da sala de aula. Depois que nós passei esse vídeo e a gente comentou, eu distribuí para eles
post-it para cada um, e eles iam escrever como ele gostaria que os colegas o tratassem. Depois que eles escreveram, cada um colou o seu post-it no quadro. Eu vou compartilhar aqui as fotos para vocês. Peraí. Então, aqui nós estávamos comentando, né, do roleplay, né? Daí, na segunda foto ali, está passando o vídeo para eles. Aqui estamos comentando, né, sobre o que aconteceu e o vídeo. Aqui os post-its que eles fizeram, né, escreveram como que gostaria que os colegas os tratassem. Daí eles foram colando o post-it no quadro e falando para os colegas, né, o que tinha escrito. Daí no final a gente fez uma conversa, né, que o que mais saiu ali é que gostaria que tratasse com respeito, que respeitasse a todos, né? Então a gente fez essa conversa e daí nós fizemos combinados, né? De que todos iam se tratar bem, que iam respeitar os professores, que ficar em silêncio nos momentos necessários da aula é importante, porque é respeito com o professor, e foi isso. Parabéns, Simone, que legal a atividade, né? Bem dinâmica, bem chamando o estudante para participar ativamente do processo, né? Que Sim. legal, que legal. Ficou bem legal as ações desenvolvidas. O roleplay game ali, o RPG, e depois a discussão proposta, ficou bem legal, parabéns. Obrigada. Agora o Tiara Ju. Boa noite, gente. O Pablo, você consegue colocar para a minha apresentação? Coloco, só que demora um pouquinho. Enquanto isso, eu vou falando aqui, gente, tá? Eu agora me tornei diretor de escola, mas quando eu fiz essa implementação, eu ainda estava trabalhando no Núcleo Regional de Educação de Londrina. E além de trabalhar com integral, eu trabalhava também com o programa parceiro da escola. Então, a minha formação foi basicamente para minhas 8 escolas, que eram parceiras e eram integrais. Tá? Minha formação tem a ver com isso, e a implementação tem a ver com isso. Basicamente, a formação e implementação se deu em 2 partes. Tá? Uma primeira parte era para mostrar o quanto o edital do programa parceiro da escola estava vinculado a 3 princípios básicos da pedagogia, que são a aprendizagem, a frequência e a cultura escolar positiva. Então, mostrar o quanto, por exemplo, as metas, tá, em relação à aprendizagem, em relação à frequência e a cultura e a criação de uma cultura escolar positiva geravam penalidades e estavam atrelados a ao recebimento de verbas que a empresa deveria cumprir, que a parceira deveria cumprir. Então, a primeira parte foi para mostrar isso. Então, mostrar o quanto, por exemplo, o crescimento no IDEB, o crescimento na frequência, o crescimento em relação à prova Paraná, em relação à cultura escolar positiva, impactava basicamente em todo o programa e o rendimento e tudo aquilo que a parceira receberia e deveria fornecer. Basicamente foi isso. A segunda parte daí foi a ideia da criação de uma instituição supra-institucional. Então, as 8 escolas parceiras integrais, nós criaríamos uma instituição supra-institucional, na qual as boas práticas, por exemplo, acolhimento,
conselho de classe e uma série de ações, elas funcionariam, tá? Para além de uma instituição nas 8. Então, nós conseguimos criar uma série de coisas para pensar em uma instituição, uma super instituição. A implementação foi essa, tá? A gente começou a fazer isso e agora o pessoal do Nuke está indo além, né? Então, por exemplo, a gente criou uma série de relações entre os clubes de protagonismo. Geralmente, no integral, os clubes de protagonismo, eles ficam, isso veio do modelo norte-americano, né? Eles ficam reduzidos na hora do almoço. Então, a agenda, além da gente criar uma agenda de apresentação dos clubes nas instituições todas, né? Justamente para que esses clubes pudessem se desenvolver muito além. A gente criou uma super equipe de líderes, né? Que perambulavam pelas 8 instituições. A gente começou a criar ações, por exemplo, em relação à recomposição de aprendizagem, que funcionava em quase todas as instituições. Com isso, o que a gente teve? A gente teve... Bom, primeiro que o IDEB em todas as escolas aumentaram, a frequência em todas as escolas aumentaram, a gente pensou em mini-metas, né? Então, todas as escolas, quando eu saí agora, estavam acima de 90%. Nós tivemos uma das escolas que conseguiu, no ensino fundamental, ficar entre as 7 do Brasil, né, com média 7,2 no IDEB. Então, toda essa formação e implementação foi para pensar essa substituição, era mais ou menos uma ONU, tá, das instituições parceiras. Então, essa era a minha ideia, tá? Então, quando eu vim agora para a direção, e não estou no colégio integral, eu sempre trabalhei, mas a minha ideia era criar essa super instituição e criar toda uma rede de conexão e efetivação, de fato, de práticas, de compartilhamento de práticas e de gestão mesmo. Gestão pedagógica, né? Porque toda gestão não pedagógica ficava em relação a parceiros. Basicamente foi isso. Então, o sonho de criar ainda uma super instituição para essas escolas que eu trabalhava. Basicamente é isso. Parabéns, Tia Ju. Nossa, quanto trabalho, né? Quanto desenvolvimento de ações aí relacionadas a esse engajamento aí relacionado à temática que você trabalhou. Parabéns, muito trabalho, hein? Muito trabalho. E que bom que deu resultado positivo. Que bom que está dando resultado positivo, que você mostrou os resultados aí, que bom. Gente, então agora é a Janaína. Professora Janaína colocou um recado aí nas mensagens, que ela não vai conseguir apresentar, que ela está nos jogos escolares com os alunos, mas ela está ouvindo. Isso, ela colocou no início. Então passou desapercebido, então tá bom. Vamos para frente, então. Seguindo depois da Janaína, o João Carlos. Vou apresentar aqui, professor. Bom, então, gente, boa noite, meu nome é João Carlos, eu trabalho no Colégio Estadual Rui Barbosa, em Jacarezinho. O tema da implementação foi o bullying, né? Então, as metodologias que foram utilizadas, a roda de conversa, escuta ativa, construção coletiva de combinado, né, de convivência. E os materiais que nós utilizamos foi maçãs, os cones, folhas de sulfite, cartolina, pincéis e uma lixeira.
Então, os objetivos foram levar o aluno a entender o peso da exclusão, melhorar a relação entre os alunos e também a relação professor-aluno, reduzir os conflitos e fofocas, aumentar o engajamento nas aulas, proporcionar e estimular no ambiente escolar a prática da boa convivência e o respeito às diferenças. Aí eu utilizei 2 aulas para fazer essas atividades, né? Incluindo atividades teóricas e práticas. Então, na primeira aula, eu fiz uma atividade, a primeira atividade foi uma roda de conversa, né, sobre o bullying. Depois eu fiz um experimento que chama maçã ferida, né? Então, eu utilizei 2 maçãs, né? Uma estava normal e a outra foi batida aqui em casa, né? Deu ir para a escola, né? Para ela ficar machucada por dentro. Eu segurei as 2 maçãs, uma em cada mão, e pedi para os alunos que eles elogiassem uma maçã e insultassem a outra. Depois de todos os elogios e os insultos, eu peguei e cortei as 2 maçãs para eles verem, né? A que recebeu os elogios estava normal, bonita, e a outra estava tudo machucada por dentro, parecendo podre, né? Aí fiz uma reflexão com eles, né? Que como que o bullying é assim, né? Que por fora a pessoa parece inteira, mas por dentro as palavras e exclusões destroem e machucam. Depois, na terceira atividade, fizemos uma simulação sobre o bullying, né? O papel do espectador, né? Que o bullying só sobrevive porque tem plateia. Então, tivemos um agressor, uma vítima e o espectador na sala. Então, numa situação de bullying, quem tem mais poder para parar a situação? Né? Fiz essa pergunta para eles. E mais uma, vocês acham que o bullying duraria tanto tempo se ninguém risse ou desse atenção? Então, a conclusão é que o bullying só sobrevive porque tem plateia. Né? Se não tivesse, ninguém desse risada ou ficasse tirando sarro junto, né? Debochando, o bullying não existiria. Depois, uma quarta atividade, né? Foi uma prática na quadra, chamada o peso das palavras. Então, eu coloquei cones espalhados pela quadra. Aí embaixo de cada cone tinha palavras de respeito, como ajuda, união, paciência, inclusão, acolhimento, tolerância, empatia e igualdade. E nos outros cones tinha palavras de bullying, como apelido, exclusão, deboche, vítima, desigualdade, humilhação e agressão. As palavras de bullying daí foram amassadas e jogadas no lixo. E as palavras de respeito foram coladas em cartazes, né, e fixadas na entrada da escola. E daí isso foi tudo numa aula, né? Daí, na segunda aula, a primeira atividade que nós fizemos foi uma atividade prática, chamada o Círculo da Pressão. Os alunos formaram um círculo apertado, de braços dados. Aí foram escolhidos 3 alunos aleatoriamente para ficar do lado de fora. O objetivo deles era tentar entrar no círculo enquanto o grupo os impedia de entrar. Né, com cuidado, para ninguém se machucar. E aí repetimos a atividade, fazendo a troca dos 3 alunos que estavam do lado de fora, né? Aí fizemos uma reflexão também após a atividade. Como é a sensação de ver todos unidos para te deixar de fora? Aí chegamos à conclusão que é uma sensação de exclusão e tristeza, porque parece que ninguém me quer por perto, né? Dá a impressão de não ser aceito pelo grupo. E uma segunda atividade, depois dessa do círculo, voltei com eles para a sala e fizemos mais uma reflexão na sala de aula por meio de um questionário. Eu fiz um questionário com 4 perguntas sobre o bullying. Aí os alunos responderam anonimamente essas 4 questões envolvendo o bullying. Ao término do questionário, concluímos com uma breve reflexão sobre cada atividade realizada nas 2 aulas. Aí os momentos relevantes que eu achei nessas aulas, né, sobre o bullying, foi a participação dos alunos, né, nas atividades que eu propus, e as que eles mais gostaram foram a da maçã, né, o peso das palavras e o círculo da pressão. E acho que tive como resultados alcançados a mudança de comportamento em relação às atitudes com os colegas, né, mais respeito e empatia, e a redução do uso de apelidos nas brincadeiras indesejadas, né. Talvez eu consiga mostrar as fotos, eu achei que eu ia conseguir mudar aqui, mas não consegui. Vamos ver se eu acho a foto aqui para poder compartilhar.
Não vai. Não consigo mudar aqui, professor, mostrar as fotos. Mas é só Você tem você, para mostrar aí ou não? é só você seguir, tem uma foto logo abaixo. Então, onde eu estava vendo as imagens aqui falando sobre o que eu fiz, estava aparecendo, mas não, a hora que eu ponho para apresentar, não consigo mostrar. Tá aparecendo, João. É só você seguir para baixo que elas Ah, tá aparecem. aparecendo aí? Sim, Apareceu as fotos, João. Ah, Apareceu então, tá aparecendo. as maçãs, a As fotos quadra. com as maçãs, né? Aí eu falando para elogiar um e insultar o outro, que na minha mão tem uma maçã em cada mão. Depois as maçãs cortadas. Aqui são os cones, né? Que eu tirei uma foto de longe para os alunos ficar aparecendo. Aqui as palavras de humilhação, as palavras. Aqui seriam os vídeos, não sei se vou conseguir abrir para mostrar para vocês. Eles amassando e jogando na lixeira. Acho que não vai abrir, só vai aparecer a foto mesmo. Ó, o deboche, o apelido. Aí depois, com as palavras boas, né, que eles guardaram, nós fizemos os cartazes depois, 2 cartazes. Com as palavras de respeito, né, empatia, união, tolerância, ajuda, inclusão, acolhimento, igualdade e paciência. Aqui é a pedagoga que acompanhou os trabalhos, né, que ela fez depois o feedback, a Rosenei. Aqui o círculo da pressão. E eles respondendo o questionário de 4 perguntas que eu fiz. Eles responderam anonimamente. E aí, professor, foi legal que essa pedagoga colocou no grupo, né, da escola o trabalho, e até uma outra pedagoga, acho que ela veio me procurar fazer que ela faz o curso formador dos pedagogos, né? Fazer comigo um podcast a respeito do trabalho. E daí ela apresentou o meu trabalho no trabalho dela lá. Isso foi bem bacana. É isso aí, professor. Parabéns, João. Muito legal. Ficou bem dinâmico o seu trabalho, né? Bem prático, mostrando como que você tem desenvoltura em trabalhos dinâmicos com estudantes. Então, como que com ações que parecem corriqueiras, sempre tem uma reflexão por detrás delas. Você trouxe excelentes reflexões de cada uma das dinâmicas que você desenvolveu, que não foram poucas. Muito, muito valiosas cada uma delas. Com certeza, que bom que você disse que já está dando resultados. Que bom, isso que é o importante. O importante é ter resultado. Parabéns, ficou muito legal o seu trabalho. Eu achei show de bola, hein? Show de bola. Muito obrigado. Muito legal. Obrigado. Agora é a próxima pessoa, que é o do Semar. Boa noite, professor. Tudo bom? Vou ver se consigo compartilhar a tela aqui. Se eu não conseguir, daí eu falo. Tá bom? Vamos ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Né, professor? Vamos ver. Partilhar a tela. Vamos ver. Vai. Tá partilhando aí, professor? Oi. Deu certo aí o compartilhamento ou não? Agora ele vai abrir para mim. Deu, prof, está aparecendo. Opa! Obrigado, professora. Então, professora, ali eu trabalho no Colégio Estadual Paula Gomes, né? E é ensino integral o dia todo, né? E de vez em quando a gente tem esse problema aí relacionado ao bullying, né? E a gente aproveitou o dia dele sobre o bullying, né? Que foi oferecido aí pelo Estado, né? Como um ponto positivo aí pelo Estado. E trabalhei com os alunos sobre o bullying. Né? Então, a primeira coisa ali, o objetivo principal ali, com relação aos alunos do 8º A, foi informar, conscientizar, desenvolver o senso crítico, né? Sobre as práticas do bullying dentro do contexto e do ambiente escolar, né? Propriamente dito, dentro da sala de aula, né? Que ainda a gente consegue controlar, né? Quando tem alguma ofensa ou algo nesse sentido, né? E fora dela, né? Principalmente no recreio, já é difícil, porque o número de funcionários já é limitado. Agora, daí, os alunos que vêm, né? Comentar, daí, junto à pedagogia,
na hora do recreio, se houve bullying ou não. Né? Daí a descrição, principalmente das ações do acompanhamento da aprendizagem, aí, né? A gente sabe que o bullying é de suma relevância, né? Ele já é amplamente debatido já há mais de 2 décadas, mas agora ele veio com força total, né? E isso é muito importante, porque a gente tem leis, entre outras situações. Daí teve 3 atividades ali, né? A primeira atividade, junto aos alunos aí do 8º A, né? Ela consistiu principalmente na fabricação de cartazes, que os alunos gostam, né? De fazer cartaz e tal, né? Destacada e informada, né? Os cartazes foram espalhados principalmente pela escola, com a finalidade de aplicar a informação para os demais estudantes da escola, né? Daí a segunda atividade foi a realização de um grande conjunto de palavras cruzadas, que está logo abaixo ali, vamos ver se a gente consegue observar, né? Que foi montada, né? Aí os estudantes fizeram uma pesquisa para desenvolver a atividade, né? E conseguir realizar. Daí a terceira atividade, né? Elencamos junto ao tema bullying e seus desenvolvimentos, fazendo uma apresentação geral sobre o tema, daí os estudantes puderam opinar sobre ele, fizemos uma roda de conversa sobre o bullying, se alguns alunos já tinham sofrido bullying em sala de aula, algo assim, né? E assim sucessivamente, né? Dentro da vivência aí do nosso ambiente escolar. É claro que o bullying, principalmente, né, a gente só consegue ver quando é falado lá dentro da sala. A gente não consegue ver no cyberbullying, aonde que os alunos têm o WhatsApp, entre outras situações, e daí isso aí já é função da família, né? Aí a gente teve os resultados alcançados ali, né, professor? Rapidamente. Depois do conjunto de práticas realizadas, né, constatar que os estudantes tornaram-se mais empáticos com seus colegas e etc., né? Começaram a refletir mais com clareza, né, sobre palavras faladas, como se direcionar às pessoas, né? E daí notei uma mudança drástica no comportamento dos estudantes, né, porque sabe que hoje pode dar problema, né? Percebi que o respeito foi estabelecido com mais vigor e os estudantes mais afetados pelo bullying perceberam que tinha canais de comunicação para recorrer, né? Principalmente com o professor que está ali, né? Depois com a pedagogia, principalmente que eles estão na hora do recreio, e obviamente que pode acontecer o bullying lá, porque são 5 zeladoras para 300, né? Então, daí a pedagoga também, né? Que eles não estavam mais sozinhos, né? Nesse problema do bullying aí. Daí a gente tem algumas fotos ali que foram trabalhadas, né? Ali um aluno do 8º ano, né, que a gente tem. Daí a gente tem alguns alunos ali fazendo um cartaz sobre as práticas do bullying, né? Daí eu montei principalmente ali um caça-palavras ali sobre o bullying. A gente está vendo ali choro, zombaria, piada, repressão, violência, exclusão, sangue, grito, escola, né? Foram muito bem, né? Depois, automaticamente, eles apresentaram na frente algumas palavras sobre o bullying, né? E aqui a roda de conversa, novamente algumas perguntas ali, né? E pesquisaram, principalmente no laboratório lá do colégio, cada palavra, né, sobre o bullying. Então, foi isso, professor. Né? Foi bem interessante, bem positivo, né? Principalmente por esse problema que está aí hoje, que é o bullying. Tá bom? Show de bola, Lucimar. Também muito aplicado, muito presente, dá para ver que é do chão de sala de aula, né? Atividade isso. Que eu precisava fazer, fez. Na minha época, principalmente quando eu estudava, quando eu tinha lá 13 anos, né? O bullying não era muito falado. Que daí colocaram 2 vezes o meu nome, Dulcemar, no meio das meninas, né? Na chamada. E depois daí deixei passar, principalmente a chamada. Depois eu fui conversar com a professora, né? Separado, porque senão os alunos não iam rir da minha cara, né? Naquela época não tinha essa palavra forte, bullying, né? Depois de 2 décadas para cá, que agora está forte. Agora realmente está forte, né? Esse combate ao bullying aí. Acho que é isso, professor. Perfeito. Não, o bullying sempre, eu creio, né? Pelo menos. Porque existiu. Porque como eu estava na chamada das meninas, se eu respondo presente, obviamente que ia dar um agasalho, todo mundo ia rir da minha cara, né? E com 13 anos, como adolescente, obviamente que ia ficar afetado psicologicamente com isso.
Então eu tenho certo. eu tenho uma história assim, do passado, né, de bullying da gente, só que não era, né, forte, né? Não tinha essa ideia ainda. Mas é isso aí, professor. Beleza. Perfeito. Beleza. E a forma como é conduzida hoje em dia é muito interessante, que há algum tempo fazia-se bullying severos, né? Severos. Hoje em dia já está tudo mais enrustido. O problema é que está enrustido ainda e precisa de defesa. Então, essas ações que vocês estão fazendo são maravilhosas. Vamos lá. Agora é hora e vez da Marise. Boa noite a todos. Meu nome é Marise. Eu trabalho no Colégio Cívico Militar Miguel Franco Filho, em Contenda. É próximo a Curitiba. E eu sou professora de sala de recurso, então eu fiz com os meus estudantes da sala de recursos. Eu tenho 25 alunos, entre eles 9 TEA. E como os professores falam para a gente, né, conversam com a gente, que a questão do bullying ser tão forte, né, nos autistas ainda mais forte, né, por conta de todas as especificidades de cada um, eu resolvi trabalhar novamente, porque eu nunca paro de trabalhar a questão do bullying com eles. Mas aqui eu voltei novamente com os TEA. Aproveitando, deixa eu... Aí o professor só me disse se foi. Se está aparecendo. Não. Apareceu? Não. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Então tá, obrigada. Então, esse trabalho eu fiz com os alunos, né? Todos os alunos da sala de recurso, mas enfocando mais o TEA, aproveitando que já era a semana da conscientização, né? Foi passado várias histórias, vídeos, depoimentos, fizemos a roda de conversa sobre a convivência diária em sala deles. Por quê? Muitos relatam para mim que eles sofrem muito bullying dentro da sala. Aí eu já aproveitei e conversei com ele, com todos, né? Como que acontece esse bullying? De que forma é feito? O que eles falam? Foi cada depoimento assim que vinha na gente assim forte mesmo. E eu já falo mais sobre isso quando chegar na parte lá de baixo. Daí eu passei também o filme O Milagre de Tyson, que vale muito a pena, que o Tyson era um autista, né? E como que ele conseguiu vencer. Ou fizemos um quadro de expectativas, desejos e sonhos para um futuro melhor. É um quadro de expectativas porque são mesmo pensamentos do que pode ser melhor para eles, né? Para todos, enfim, mas para eles principalmente, para eles terem um convívio melhor, uma convivência melhor em sala de aula, porque a maioria deles não tem. Fizemos a interpretação de texto e tirinha do HQ sobre autismo, dinâmica, a música Ser Diferente é Normal, de Gilberto Gil. Palestra com todos os alunos, no final, foi feito na escola inteira sobre o autismo, que é entender, autismo entender para aceitar. Foi umas colegas professoras nossas que fizeram. Então, aqui começando, foi a música, né, que eles ouviram e depois eles cantaram junto, depois a roda de conversa, aqui alguns escreveram, foram os alunos que escreveram aqui os pedaços da letra, da música, eles pesquisando sobre condições, né, que os autistas enfrentam, porque a gente falou bastante sobre essa questão de não ser autismo não é um diagnóstico fechado, mas também não é uma doença, e que eles precisam ter o espaço, ter vez. Essa menina que aparece aqui, ela é autista, de suporte nível 1, mas ela relatou muita coisa assim que me fez pensar ainda mais que precisa trabalhar ainda mais com eles essa questão, porque ela disse, eu não quero que me tratem diferente, eu só quero que me tratem normal, porque já vem falando que eu sou anormal, porque eu sou autista, e não é assim. Aí fizemos o quadro ali, mural de desejos e sonhos, onde eles, principalmente, teve umas aqui que mexeu forte comigo, onde dizia que eu na hora até me emocionei. Eu quero só ser gente, eu só quero ser aceita, e eu só quero viver dentro da sala, sem ter que estar carregando toda a vida o autista,
sabe? Então, foi assim, bem forte mesmo. E aqui foram as professoras que fizeram a palestra para a escola toda, daí foi dividido em turmas, né? Porque a escola é muito grande, é entender para respeitar. E foi um trabalho, assim, bem significativo para mim, porque eu sei o quanto eles sofrem, né? Eu tenho dentro da família também pessoas autistas, então eu sei muito bem a necessidade de estar se trabalhando, de estar se, sabe, conscientizando quase todos os dias. Tanto é que no depoimento de um aluno autista, ele disse, é isso aí, professora, é essa vida que a gente tem dentro da sala. Aí um outro menino disse assim, nossa, Rafael, eu não sabia que era tão difícil para vocês assim, as piadinhas. Daí eu expliquei para eles também, né, que essa questão de piada, nem todo autista entende, a maioria deles não entende essa questão de fazer piadinha, de tirar sarro, eles fazem as piadas e eles ficam sem entender mesmo, muitos deles, a maioria. E ele disse, eu não sabia disso, prof, mas eu vou cuidar mais do Rafael agora na sala, vou defender ele. Então, a necessidade da gente estar sempre conversando com eles a respeito disso, né? Nunca deixar passar as coisas. Eu sou uma que eu não deixo passar, porque eu acho a necessidade de estar conscientizando eles diária. Obrigada, prof, era isso. Parabéns, Maria Genão. É um assunto muito sério, né? Que precisa ser tratado como tal, né? É abominável isso está acontecendo ainda no mundo na atualidade. E os relatos deles mostram justamente o quanto que eles sofrem com isso e o quanto que é triste para eles a cada dia, né, a cada momento na escola se sentir diferente. Como que é complicado. Sim. Muitas das Muito vezes os jovens complicado. querem se sentir iguais aos outros, é o que eles querem. Sabendo que a maravilha está em ser diferente, justamente, mas Sim, é foi o que a complicado. gente trabalhou bastante. É complicado. Obrigada. Mas é excelente seu trabalho, excelente a forma como você conduziu. E o que a gente espera é justamente que isso dê resultado. É para isso que a gente trabalha, né? Para que dê resultado. Bem isso. Parabéns. Para ter resultado. Obrigada. Parabéns. Agora, deixa eu ver quem que é a vez. Da Isabel. Boa noite, professor. Eu trabalhei com a turma do 8º ano A, do Colégio Astolfo Macedo de Souza. Estão escutando, gente? Sim, Isabel. Estão escutando? Sim, Isabel. Então, beleza. Trabalhei ali com o Colégio Astolfo, né? No Colégio Astolfo Macedo de Souza, no 8º ano a matéria redação e leitura, construção de poemas e crônicas. Foi assim, um ajuste juntamente com a professora, né? Que a gente fizemos uma reunião, né? Definido o que ia trabalhar com a turma, o que eles mais precisavam, né? Que era leitura e escrita. Então, a gente optou por poemas, né? E crônicas. Isso a gente trabalhou, assim, o planejamento antes da atividade, foi feita a implementação em sala de aula, muito boa com os alunos, onde os alunos leram em voz alta a redação passada no Educatron, né? A gente fez em sala de aula mesmo. Teve uns momentos relevantes, muito bons, que despertou interesse, a participação dos alunos. Teve, assim, muito bom mesmo a participação dele. Foi, assim, uns resultados esperados, uma melhora no desempenho, na participação dos estudantes. Eles demonstraram produções muito profundas, assim, deles, do dia a dia.
Então, a gente pediu, no caso nas atividades, para eles escreverem uma crônica de acontecimento do seu dia a dia, o que tinha acontecido na semana, uma festa, né? Eles faziam uma crônica em cima, né, gente? Então, ficou assim, maravilhoso. Aqui, essa foto, eu e a professora, né, ali da Isabel, né, com a professora, a gente definindo alguns pontos para ser trabalhado, aqui na sala de aula, no lado, né, os alunos escrevendo, aqui no laboratório, eles colocando na plataforma, né, o poema deles, redação e leitura, né, que a gente trabalhou no Leia Paraná, aqui nós somos em 3 professoras, né, aqui uma professora, eu, a outra professora aqui sentada, trabalhando, os alunos interagindo muito dentro, assim, junto com eles, a professora, né, de redação e leitura me auxiliando, né, lá, aqui temos algumas, acho que 2 que eu consegui, né, pegar com as meninas, o que é a redação que eles fizeram, né, do dia a dia, a menina contou aqui a janela, o que é que aconteceu com ela dentro do poema, a infância roubada, né? Então, foi um trabalho, assim, maravilhoso, muito bom, né? Os resultados observados, assim, observado, foi uma boa participação dos alunos nas atividades, o interesse, assim, despertado, né? Uma participação ativa, muito ativa dos alunos, tá? E foi muito positivo, gente, esse trabalho, foi inúmeras as perguntas, a interação, as estratégias, como a gente trabalhou, né, dá para perceber aqui eles muito focado dentro na plataforma, no laboratório, colocando os seus poemas, a sua escrita, né, para ser compartilhado com todos, né, e isso, assim, me fez pensar, né, professor, que a implementação não é apenas aplicar uma nova técnica, mas transformar a forma de ver o ensino e aprendizagem, né? A escuta ativa, né? A valorização das múltiplas formas de aprendizagem, o olhar atento no processo do aluno, né? Que não é só apenas o espaço de formação, mas também de transformação, né? O aprendizado dos alunos, que com certeza de que a educação se constrói no cotidiano, no dia a dia, com pesquisa, com colaboração e com coragem de fazer, de enfrentar, né? Buscar algo assim junto às crianças, aos alunos, que eles gostaram. Nossa, eles tinham no início, assim, prof, eles não queriam nem, eu não vou fazer, eu não vou ler a minha, não vou ler. E de repente eles estavam ali, um leu, o outro, eu vou ler, eu vou ler. Então, foi, assim, um trabalho maravilhoso, gente. Foi os aspectos positivos, assim, as estratégias de participação, de aprendizagem, assim, tornaram-se umas aulas dinâmicas. Então, você pode ver aqui, nessa foto aqui, o olhar da professora, assim, ela maravilhada, corrigindo um poema, né? Eu até comecei a rir, né, do poema que a menina escreveu, que eu também li em voz alta para ela, né? Assim, muito, assim, do cotidiano deles, assim, eles colocando com palavras bem acessíveis, assim, muito bom, professor. Então, essa foi o meu, digamos, a minha implementação, e foi muito bom na área de redação e leitura, poemas e crônicas do cotidiano de cada aluno. Foi minha apresentação. Parabéns, Isabel. Que legal que você gostou da atividade. Que bom que deu um bom resultado. É isso que é importante. Importante é o que eu digo. Importante é ter bons resultados. O grupo de estudos, eu sempre falo bem do grupo de estudos, porque realmente eu acredito no grupo de estudos, no GE, e realmente ele traz isso, né? A reflexão da nossa prática pedagógica, culminando nas atividades dos estudantes, e mostrando que os estudantes, eles valem a pena a gente lutar por eles, né? Então a gente tem uma minoria, às vezes, que estraga nosso dia, digamos assim,
Mas a gente tem muitos estudantes que valem a pena a gente se dedicar com eles. E o que dá para ver nessas implementações é isso, o quanto que vocês estão felizes de fazerem a diferença na vida desses estudantes. E isso é muito legal, isso é muito bom ver os bons frutos que nós temos aí pelo Paranazão espalhados. Gente, então agora estamos nos aproximando do final aí da nossa etapa, tá? Agora a Rosiane. Boa noite. Tá aparecendo a tela, Pablo? Estão me ouvindo? Sim. Tá, sim. Sou professora Rosane, de Guarapuava, da cidade aí do Pablo, né, Pablo? Guarapuava. Eu atuo no Colégio Professor Amarílio. A minha implementação foi no Colégio Professor Amarílio, nono ano A e nono ano B. Foi ali no início do mês de abril, 7 de abril a 8 de abril. Teve uma situação de bullying em uma das turmas, e daí eu já aproveitei e falei, vou fazer minha implementação nessa turma. Nessa turma que fiz a implementação, tem alguns alunos inclusos. Tem um TEA, tem um DI, tem cadeirante. E naquela semana estava acontecendo algumas situações referente a bullying a uma aluna de TEA e a outra de DI. E algumas situações que estavam dando muitos problemas ali com a direção, pedagogo, até os pais foram chamados, porque essas alunas estavam sofrendo, e sofrendo muito. Então, eu aproveitei o que estava acontecendo, entrei na sala, fiz uma roda de conversa, e comecei ali escutar alguns alunos em relação do que estava acontecendo naquela turma durante aquela semana que eu soube. E eles foram relatando o problema que estava acontecendo com as alunas, e nisso eu fui conversando com eles referente à palavra empatia. E nessa palavra empatia, eu fiz com que eles colocassem-se no lugar do outro, ouvindo aquela música do Laços. Não sei se alguém já ouviu essa música de Nando Reis. É uma música que fala sobre empatia. Então, eles relataram as situações que estavam acontecendo, eles ouviram a música, e depois que a gente ouviu essa música, eu fiz alguns questionamentos referente à música. O que a música trouxe para que eles conseguissem ali falar algo, refletir sobre a letra da música. E eles foram falando algumas situações que aconteceu no colégio, que estava acontecendo, e após essa reflexão da música, nós fizemos a dinâmica também, a dinâmica que a Maria Marta fez, eu vi que ela relatou também, só que a minha também foi um pouquinho diferente. Eu fiz a dinâmica do abraço, onde eu coloquei dentro de um pacotinho várias frases, onde esses alunos, eles iam até a frente, pegavam essa frase, faziam a leitura, e daí eles se deparavam em relação a um dos alunos sobre o que eles estavam lendo. Era só palavras positivas, palavras assim que deixassem eles com autoestima elevada, e eu percebi o quanto que eles são carentes. Eles precisam ter esses momentos aí de conversa para mostrar que nós precisamos se colocar no lugar do outro, para que aqueles que estão ali inclusos não sofram e não sintam aquilo que a Marisa acho que falou ali, o quanto que eles sofrem de estar ali dentro. Então, essa semana, essa menina que estava sofrendo em relação a bullying, em relação ao sofrimento, porque ela estava na primeira carteira, ela é uma cadeirante, TEA, e ela senta bem ali na frente. E um aluno de trás começou a questionar o porquê que ela sentava ali, incomodando os outros, que ele não enxergava no quadro. E essa aluna sofreu tanto durante essa semana, que foi feito um trabalho assim diferenciado com ela. Só que depois da nossa aula, eu percebi o quanto que os alunos começaram a ver ela com os olhos diferentes. E
ela voltou a sentar na frente, porque tinham mudado ela de posição da carteira, ela voltou a sentar onde ela sentava, e o quanto que os outros alunos começaram a ver ela de maneira mais carinhosa, porque ela sempre falava, a hora que eu entrava na sala, ela comentava algumas vezes que ela não tinha amigo na sala, que ela estava separada. E a partir disso eu percebi o quanto que os alunos começaram a interagir com ela, conversar com ela, ajudar ela a pegar o material, abrir o caderno para ela. Então, eu acredito que foi bem positiva essa dinâmica que nós fizemos ali com a roda de conversa. A música é muito bonita. Se vocês tiverem oportunidade de ouvir a música, vocês vão entender o que eu estou falando. A dinâmica ali foi uma dinâmica bem positiva, e vários alunos comentaram que muitas vezes nunca receberam um abraço do colega, que ficaram ali 2, 3 anos estudando juntos e nunca tinham chegado próximo ou até mesmo conversar com alguns de dentro da sala. Deixa eu mostrar algumas fotos, Pablo, não sei se eu consigo, eu acho que vocês conseguem ver aqui, ó. A diretora participou também da atividade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui as fotos. Aqui é a música, é o vídeo da música. Aqui eu tampei o rostinho em preto dos alunos, mas eles aqui, na hora da dinâmica, eles se abraçando. Aqui também é o vídeo na TV da música, onde no final a gente cantou a música, nós nos abraçamos, a gente deu risada. Foi, assim, 2 aulas de bastante participação e de bastante relato de bullying que estava acontecendo, e principalmente eu frisei a palavra empatia, se colocar no lugar do outro. Aqui, não sei se estão vendo essa foto aqui, a aluna cadeirante está atrás. Essa da frente, que aparece só o cabelo dela, é uma aluna também da TEA, que ela tem TEA, suporte nível 1. Essa outra nunca tinha recebido um abraço, ela falou que ela entrou no colégio, todo mundo estava deixando ela de lado, e ela não queria me abraçar, e de repente ela veio, eu agarrei ela e falei assim, o quanto que ela era especial. Aqui também, outra aluna que eu fui e abracei, e aqui foi o momento que nós estávamos na roda de conversa, e eles estavam dando o seu depoimento referente do que estava acontecendo, e eu acho, essa foi a última foto. Meu trabalho, eu acredito que surgiu algo positivo, porque depois dessa dinâmica eu percebi o quanto que eles começaram a ver os colegas que são inclusos com outros olhos. Eu gosto de trabalhar sempre a questão assim de roda de conversa, mesmo sendo disciplina de matemática, a minha disciplina exige um pouco mais também, e eu sei que muitos alunos não gostam, então sempre eu tenho um momento de conversa com eles, e faz com que eles gostem um pouquinho mais da disciplina, até mesmo da professora, né? Porque quando você fala matemática, já tem aquele olhar que muitos alunos, a gente percebe que não consegue sair muito bem na disciplina. Então, por isso que eu tento trabalhar, assim, principalmente a empatia. A empatia, a questão de se colocar no outro. Eu acho que é isso, Pablo. Parabéns, Rosane. Legal a tua forma de pensar, justamente. Normalmente, pode ver que não tem ninguém, eu acho que daqui da área de matemática. O pessoal de matemática está fazendo matemática. Então, são poucos que fazem clima escolar, justamente. Você tem um pensamento diferente dos demais. Eu fiz clima escolar já faz alguns anos atrás. Então, já fazia muitos anos que eu não fazia. E agora tive a oportunidade de se inscrever nesse, para ver como que estava, qual que seria, né, as metodologias, o que ia vir de novo para me acrescentar nas minhas aulas. E também é interessante a forma como você fez ali, a forma que humanizada a qual você atuou. Eu brinco que nós somos os desumanos, né? Tem os humanos e nós somos os desumanos. Sim. Pessoal de natureza, de matemática aí, é os desumanos.
E você não foi no sentido contrário, que você deu um abraço, deu um afago, que às vezes é o único abraço que eles recebem em, sei lá, uma semana, por um exemplo. Sem, com total maturidade, com total sem desprendimento, né? Isso é muito legal, muito legal. Parabéns pela sua Obrigada. conversa. Agora, última apresentação da Elisângela. Boa noite. Sou a professora Elisângela, Lei 15.308/6, CBJ Maringá. O tema é bullying não é brincadeira. Devido aos efeitos colaterais de 33 rádios na boca, eu atuei como curadoria de materiais e na facilitação tecnológica. Desenvolvi o roteiro do formulário e as artes visuais, para que os professores regentes pudessem focar na mediação do debate. O material foi feito no Google Formulário, realizado em 3 etapas. O podcast, com o nome Química do Respeito, o bullying não é reação em cadeia, como pode ser visto aqui, né? Opa. Como pode ser visto aqui, né? Depois, foi um quiz interativo e, em seguida, um diagnóstico da realidade. Os dados gerados pelo Google Forms foram compilados em gráfico. Esses dados agora servem como base para o conselho de classe. Reuniões pedagógicas para a elaboração de um plano de neutralização de conflitos, transformando o ambiente escolar em um laboratório de convivência ética. O maior ganho pedagógico foi a transição do conteúdo puramente técnico para uma ciência aplicada à vida. Ao utilizar a química do respeito como tema gerador, conseguimos atingir o que Ausber define como aprendizagem significativa. O uso de podcast permite uma alfabetização científica auditiva, rompendo a resistência que muitos alunos têm com textos densos. A implementação não foi apenas uma entrega de conteúdo, mas um experimento de empatia. Aí aqui, né, a gente tem as perguntinhas do quiz, aí respondendo. Eu não consigo ir para frente, eu teria que responder, né? Vou jogar aqui qualquer coisa. Aqui é o quiz. Aí depois, aqui é tipo... A gente quer saber como é que está o clima na escola. EJA também tem bullying, né? Apesar de serem adultos. Tem muita questão de preconceito, sabe? Assim, em relação aos alunos especiais. Então, a gente tem que fazer um trabalho. Aí você vai preenchendo, né? E aí, no final, a gente consegue uma planilha com dados gráficos para poder fazer um estudo e ver o que pode ser feito. É isso, professor. Muito legal o seu quiz aí, ficou bem dinâmico, bem interativo, parece um quiz de responder de perguntas ali que tem sobre química, mas é legal que ele está trabalhando uma temática que é uma temática de discussão, né, que é o bullying, tendo um panorama de uma maneira rápida, prática, de como que está se desenvolvendo o clima escolar na escola. Parabéns, ficou bem legal. Agora terminamos as apresentações, vamos caminhando para a parte final. Deixa eu apresentar agora a parte final. Ainda temos que terminar, ainda não terminamos. Nós estamos próximos de acabar. Estamos dentro do prazo, exatamente no prazo agora.
Então, o próximo slide ele vai trabalhar uma questão bem interessante, né? Então, assim, eu vou ler para vocês. Concluímos esse ciclo com a certeza de que a troca de experiências é o nosso maior recurso pedagógico. Obrigado por fazer parte dessa rede de saberes. Aguardamos você na próxima jornada. Educação não se faz sozinho, se faz em rede. E realmente obrigado pela participação de vocês ativa durante as reuniões, gente. Agradeço pela participação de vocês. Agradeço por vocês estarem presentes e por eu fazer parte dessa caminhada junto com vocês, tá? Muito obrigado. Tudo que vocês fizeram e colaboraram durante as reuniões, muito obrigado, tá? Espero sinceramente que vocês tenham todo o sucesso merecido nas próximas caminhadas que vocês tenham aí pelo GE. É isso que eu espero, tá? Agora, vamos em frente. Obrigado, Maria Marta. Agora, e é sincero, tudo que eu tô falando é sincero mesmo, tá? Eu espero mesmo. Continuemos, então. O que nós vamos ter por aí? Teremos a oferta de 2 novos temas, língua portuguesa, redação nota 1000 e matemática, 8º ano do ensino fundamental. Em breve anunciaremos o período das inscrições. Fiquem atentos. Na próxima reunião, na próxima semana, nós temos formação. Então, não vai ter nada de novo na próxima semana. Quando que será a próxima jornada, não sei. Vamos vendo aí. Saiba mais. Aí nós temos Elisa Alcântara, a inovação e renovação acadêmica, guia prático de utilização de metodologias e técnicas ativas. A sala de aula inovadora, de Fausto Camargo. O estudo de caso como abordagem de ensino, de Spricico. O vídeo metodologia ativa de aprendizagem, estudo de caso. Metodologia ativa, estudo de caso, o artigo. Daí o Sua Voz Transforma, eu já volto no Sua Voz Transforma, tá? Porque antes eu vou no... Acontece na escola, escuta nacional de formação continuada, professores e diretores. Eu vou voltar. Questionário online. Novo prazo até 29 de maio. Saiba mais no site do MEC. E nós temos também a primeira edição da Prova Paraná, já está marcada, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de maio. Então agora vou colocar o link para vocês do Sua Voz Transforma. Vou colocar aqui. Ana, você levantou a mão? Levantei, meu querido. Eu queria saber se tem alguma possibilidade dos RETs voltar para a próxima temporada. Eu coloquei, tinha que colocar alguns questionamentos de nós formadores sobre a condução da primeira jornada, né? Eu coloquei esse questionamento justamente para eles colocarem conversa. Eu coloquei, então eu lembrei, né? Os meus alunos, eu estou com as turmas que eram minhas, né? Os 7º foram meus ano passado e os 8º foram meus no 6º. Aí eles falaram, prof, e os teus cursos, você não vai aplicar nada diferente esse ano para testar? Eu acho uma graça, porque eu gostava bastante, né? Porque ali, eu particularmente, eu estou desde a primeira temporada no Formadores. Então, assim, para mim, as novidades lá, eu aprendi pra caramba no que a gente fez ano passado nos 3.
Então, assim, estava na expectativa que eles reconsiderassem e colocassem de novo. Até mandei lá nos comentários meus lá, mas não recebi nada de volta. Não, eu comentei justamente para eles voltarem, né, com... Era interessante a matemática, que era bem desenvolvido, o pessoal gostava Tanto é que era que bastante, esgotava primeiro, né, Pablo? As vagas dos REDs eram que primeiro esgotavam. Justamente, foi que primeiro esgotava. Agora que primeiro esgotou foi clima escolar, justamente. É. Conseguiram acabar, gente? Todo mundo ansioso aí, deixa eu fazer o print, então. Nosso último print aí. Vamos fazer o último print aí, então. Vamos lá, preparados. 1, 2, 3. Gente, bom recesso aí de formadores. Fiquem bem, fiquem com Deus. Pode falar, Isabel. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Obrigada, Pablo. Um abraço, tudo de bom. Boa noite para todos. Abraço, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado. Satisfação em conhecê-los. Tchau. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Quando vamos ter nota, professor? A nota do RAF é só quando sair a nota do RAF. Estamos esperando. Teoricamente, fecha hoje o RAF. A Isabel está igual aluno. Corrigiu a prova, professor. Amanhã. Corrigiu a prova, professor? Você vê, né? Tchau, gente. Teoricamente, o RAF Boa noite. deve sair Obrigada, professor. amanhã. Se ele sair amanhã mesmo eu posto para vocês à noite, mas eu aviso vocês no grupo do WhatsApp, eu consigo avisar, eu aviso quando sair as notas, tá? Eu posso informar, se vocês tiverem dúvida também no particular, eu posso informar as notas de cada um daí. Prof, eu nem estou no grupo do WhatsApp. E agora, então me adicione, então me mande o WhatsApp, então a hora que você tiver dúvida, me mande com o WhatsApp que eu te mando as respostas aí, que tem de resultado. Senão, daí só tem que acessar quando vai sair a nota. Tá, mas daí ok, eu vou colocar no Classroom. Foi um prazer trabalhar com você, estudar com você. Tudo de bom. Até o próximo.